Olá, muito boa tarde. Maria João Vilés convida 11 personalidades da sociedade portuguesa para uma conversa sobre Deus. Uma iniciativa na paróquia do Campo Grande que vamos apresentar daqui a pouco, contando para isso com a presença da jornalista que vai interpelar cada um dos intervenientes. Primeiro mostramos notícias que marcam a atualidade. Dom Américo Aguiar foi ordenado bispo, é da Diocese do Porto e foi enviado a Lisboa como auxiliar, tendo no horizonte a Jornada Mundial da Juventude. É mais uma ponte entre o Porto e Lisboa, uma marca da biografia do novo Bispo Auxiliar do Patriarcado de Lisboa e uma determinação para a missão que agora vai começar. Ainda antes do início da celebração de ordenação episcopal de Dom Américo Aguiar, no Porto, o Bispo diocesano colocava a marca de qualidade no sacerdote que se prepara para novas responsabilidades. Nós, quando damos qualidade. E o Padre Américo, agora o Sr. Dom Américo, é exatamente uma pessoa que marcou, quer na Igreja, pelas funções que desempenhou, quer na sociedade civil, a nível das simpatias que soube cultivar e captar. Francisco, Bispo, servos dos servos de Deus, ao dileto filho Américo Manuel Alves Aguiar, do clero do Porto, eleito auxiliar da Igreja Patriarcal de Lisboa, e nomeado bispo titular de Dagno, saudação e benção apostólica. Agora será no Patriarcado de Lisboa que é chamado a continuar o trabalho pastoral como bispo. A bula de nomeação, lida pelo Núncio Apostólico em Portugal, traduz essas indicações do Papa Francisco e também a homilia da missa de Dom Manuel Clemente indica metodologias e atitudes de um serviço, tendo por inspiração a parábola do filho pródigo lida minutos antes. O que mais importa a todos nós, discípulos e ministros de Cristo, é sermos verdadeiramente tais, contritos e convictos, coerentes e límpidos no anúncio e na vida. É esta a purificação que o Papa Francisco tanto exige à Igreja, é esta a conversão que a Quaresma requer e o mundo aguarda. Desafios a seguir numa ocasião em que a comunicação é fator essencial nas pessoas e nas organizações, também para a relevância da Igreja Católica e dos seus líderes, onde o saber comunicar é essencial. Quando dispomos de tantas possibilidades de comunicação e reencontro, o convite demora e a escuta é difícil. A acumulação do que se emite atropela as mensagens, dispersa a atenção, dilui as perguntas, adia as respostas. São desafios colocados ao novo bispo que tem na comunicação parte principal do seu percurso biográfico. No rito da ordenação episcopal, novos sinais e símbolos traduzem esse desafio que é um imperativo na sociedade atual. A entrega dos evangelhos que vai anunciar, do anel, símbolo da fidelidade, também da mitra, a traduzir o horizonte de santidade que é chamado a cultivar, e ainda o báculo, o bastão do pastor, que tem agora a seu cargo um novo rebanho. O novo Bispo Auxiliar de Lisboa deixou garantias de querer continuar a ser construtor de pontes. Sempre me senti muito bem a fazer pontes. Quando era jovem e me meti na política, fiz pontes entre a direita e a esquerda. Depois fiz pontes entre o Porto e Lisboa. Ando a fazer pontes entre o Benfica e o Porto. Portanto, penso que uma das nossas vocações é verdadeiramente estabelecermos pontes.
Não sermos construtores de muros, de obstáculos, mas sermos capazes de construir pontes, sermos capazes de sermos homens e mulheres de afeto. Um caminho para o Ministério Episcopal que tem no Porto a marca das origens. Ela ficou traduzida no anel episcopal que Dom Américo Aguiar quis deixar na Câmara Municipal da cidade. E eu há bocadinho entreguei ao Sr. Presidente da Câmara um anel de bispo. Deixei-lhe este símbolo há pouquinho para dizer ao Porto que me sinto matrimonialmente ligado ao meu amado e à minha amada Diocese do Porto. Ninguém troca nada por nada. Nas tuas mãos é o lema para o Ministério Episcopal de Dom Américo Aguiar, em homenagem ao anterior bispo do Porto, Dom António Francisco dos Santos. A circunstância em que aconteceu a sua ordenação episcopal, no dia em que se realizou o funeral da sua mãe, foi uma demonstração de que as palavras de Jesus na cruz são para levar a sério. Nestes dias, fiquei a saber que Nosso Senhor não brinca em serviço. E quando decidi escolher o tema In Manus Tuas, evocando-se Dom António Francisco, não tinha consciência do que ia passar nestas 24 horas. E entendi que In Manus Tuas, se é para levar a sério, é para levar a sério. Mesmo sem trocas, são novos os desafios de Dom Américo Aguiar. O novo Bispo Auxiliar de Lisboa tem no horizonte novas colaborações e, sobretudo, responsabilidades em torno da realização em Portugal da Jornada Mundial da Juventude em 2022. Vai contar com ele, e tanto em Portugal como no Dicastério Romano que organiza as jornadas. Ele é um nome que, com o Dom Joaquim Mendes, está na primeira linha para que as coisas corram pelo melhor. Caminhos novos para o novo bispo que se acrescem à presidência do Conselho de Gerência da Renascença. Dom Américo Aguiar era também presidente da Irmandade dos Clérigos e diretor do Secretariado Nacional das Comunicações Sociais, responsabilidades que agora termina. Autarcas de Lisboa e Porto marcaram presença na celebração de ordenação episcopal de Dom Américo Aguiar e sublinham o entusiasmo e determinação no novo Bispo Auxiliar de Lisboa. O momento era de espera por uma celebração que era de ordenação episcopal e também expectativa para o trabalho do novo bispo. A garantia para o futuro estava no seu passado, nas marcas deixadas por Dom Américo Aguiar nos últimos anos no Porto e em Lisboa. Eu conheço o Sr. Padre Américo, Dom Américo agora, Aguiar, há muitos anos. Conheci-o quando ele trabalhava com o Sr. Dom Manuel Clemente e eu era presidente da Associação Comercial do Porto. Como sabem, depois envolvi-me com eles no projeto dos clérigos, acompanhei a sua passagem pela Rádio Renascença. Considero uma pessoa extraordinária, além da amizade pessoal que, como sabem, nos une. E tenho muita pena do momento triste, porque ele está a passar num momento de alegria também, mas considero que ele é uma extraordinária mais-valia para a Igreja Portuguesa. Acho que é bom que seja renovado com pessoas jovens, com pessoas com a garra que ele tem, com a forma desassombrada que ele tem, e tenho a certeza que ele vai tem um futuro muito promissor, se Deus quiser. O Padre Américo Aguiar ser agora Bispo Auxiliar de Lisboa é uma nova fase na vida dele, mas também uma fase na cidade de Lisboa. É um desafio que eu estou certo que ele vai encarar com um grande entusiasmo, com uma grande paixão, uma grande dedicação que ele coloca nas coisas todas, e por isso, olha, também já seremos pelo menos 2 do Porto com funções e responsabilidades em Lisboa. E as primeiras responsabilidades vão passar pela organização da Jornada Mundial da Juventude. O tema era falado nas primeiras saudações ao novo Bispo Auxiliar de Lisboa, onde se depositam expectativas para trabalho que lhe vai ser confiado. Ele foi um dos homens que mais se empenhou para a vinda das Jornadas Mundiais da Juventude. É uma pessoa conhecida por ter uma grande capacidade organizativa e prática. Estivemos juntos no Panamá. Creio que vai tudo correr muito bem e que a organização das jornadas não podia estar em melhores mãos. Acho que o Sr. Padre Américo, que agora é Bispo, fará muito bem o papel, seja no Porto, seja em Lisboa, seja em Roma, em qualquer sítio, porque as pessoas de bem
não tem lugar, tem todos os lugares. A celebração de ordenação episcopal contou com a presença de representantes dos diferentes setores da sociedade, seja porque a realização de diferentes projetos gerou encontros que permaneceram para além do ambiente profissional, seja porque a amizade cultivada em várias circunstâncias revela-se também nestas ocasiões. Uma relação de amizade e de muita estima por Dom Américo e por aquilo que tem dado à comunidade e aquilo que muito promete continuar a dar ao serviço da sua fé e da crença a que dedicou toda a sua vida. Mas é essencialmente uma razão de estima e amizade pessoal. Dom Américo Aguiar deixa no Porto vínculos institucionais e pessoais, sobretudo pela obra realizada em torno da Igreja e da Torre dos Clérigos. Em Lisboa há outras obras a fazer. A primeira tem na realização da Jornada Mundial da Juventude, em 2022, o principal encargo. Antes da ordenação episcopal, Dom Américo Aguiar esteve com o Papa Francisco. Um encontro para falar da Jornada Mundial da Juventude, em 2022, como revelou em entrevista ao programa 70x7. O Papa Francisco surpreendeu-me, porque eu ia muito nervoso, como podem imaginar, nessa manhã de quarta-feira, e quando chegou a minha vez, eu disse que era o Padre Américo, que é o Santo Padre que tinha nomeado o Bispo Auxiliar de Lisboa há poucos dias atrás, e o Santo Padre fez-me um gesto e disse assim: tu não és de Lisboa, e eu fui-te buscar ao Porto. E eu, a partir daí, fiquei completamente esmagado, porque nós temos sempre a ideia que o Santo Padre tem mais que fazer do que essa preocupação muito pessoal. Aliás, que sublinhámos nele essa preocupação com cada um, mas nunca esperei que se chegasse ao ponto de gravar nas suas preocupações e na sua informação, porque não estava previsto que eu ali estivesse, e portanto senti-me ainda mais pequenino, mas ao mesmo tempo o pai e o filho, que diz: olha, eu conheço-te, eu sei quem és. Não é? E depois a conversa muito à volta da Jornada Mundial da Juventude, nas suas expectativas, nos seus sonhos, na sua preocupação, e no trabalho, na colaboração, no acompanhamento e na disponibilidade total para com o Sr. Cardeal Patriarca, o Sr. Dom Clemente. Portanto, foi uma conversa muito com o pé no chão, em Portugal, em Lisboa, coisa que me surpreendeu, confesso. Deixou algumas indicações concretas para esse trabalho de organização das Jornadas Mundiais da Juventude? Deixou algumas, mas isso lá virá o tempo para nós partilharmos, mas o que eu digo é que fui positivamente surpreendido pelo realismo e pela informação muito prática, muito real, muito portuguesa, que o Papa tem em relação à organização da jornada. Isso significa que temos ali alguém com quem vamos trabalhar, que vai ser uma ajuda fundamental para que tudo corra bem, porque está a par de todos os pormenores em relação à realidade da Igreja em Portugal e em relação, de modo especial, a este desafio da organização da Jornada Mundial da Juventude em 2022. Que desafio é este da organização da Jornada Mundial da Juventude e que relevância vai ter para a Igreja Católica em Portugal? Como na história das jornadas há um antes e depois do Panamá, na história da Igreja em Portugal vai haver um antes e depois da Jornada Mundial da Juventude? Eu estou convencido que sim e espero que pelas melhores razões. Nós não podemos esquecer que esta organização está ombro a ombro com os Jogos Olímpicos, por exemplo, ou com grandes competições internacionais do mundo do desporto. Nós nunca em Portugal tivemos, ou viremos a ter, num espaço de tempo tão curto, tantos jovens oriundos de tantos países diferentes. Não é? E depois, uma coisa que é muito bonita e marcante, tantos jovens, tantos países, às vezes países que estão em guerra e estão em dificuldades, e vemos os jovens ali fraternalmente uns com os outros. No portal da Agência Eclésia pode acompanhar estas e outras notícias que atualizamos permanentemente. E Deus nisso tudo? A interrogação vai ser colocada a António Lobo Xavier e José Manuel Pureza, Leonor Xavier ou Leonor Beleza. Ao todo, são 11 personalidades de diferentes setores da sociedade que estarão à conversa com Maria João Avilés na paróquia do Campo Grande. Uma iniciativa que agora apresentamos também à conversa com Maria João Avilés. Cumprimento. Boa tarde. Olá, obrigado, Maria João, por estar neste programa. Eu é que agradeço, Paulo. Como é que nasceu esta iniciativa?
Esta iniciativa já nasceu há 3 anos, porque eu fiz uma primeira série de conversas com o Padre Tolentino, hoje nosso bispo e hoje em Roma. Na Capela do Rato na altura, não é? E na Capela do Rato na altura, e correu bem, e eu lembro-me que disse ao Padre Tolentino: porque é que não levamos as pessoas que nós sabemos que têm uma prática religiosa, que têm fé, que praticam os sacramentos, que gostam de dar testemunho e que são figuras públicas que todos conhecemos, porque é que não as convidamos a misturar Deus na nossa conversa com elas? E o Padre Tolentino gostou da ideia e eu assim fiz. E teve até graça, porque como apanhámos as eleições presidenciais, o professor Marcelo Rebelo de Sousa e a doutora Maria Beleza também foram dos convidados desse primeiro grupo. Depois o tempo passou e um dia o Padre Tolentino e eu em conversa chegámos à conclusão que valia a pena reeditar a ideia, mas desta vez na minha paróquia, que é a minha e à qual eu sou suposta como boa ovelha, ou pelo menos tentar, boa ovelha, também colaborar. Lá, não é? Exatamente. E o Padre Hugo e o Monsenhor Feitor Pinto, o Padre Hugo atual prior da paróquia do Campo Grande, e o Monsenhor Feitor Pinto, antigo pároco, mas que ainda lá está, graças a Deus, e bem de todos nós, também gostaram muito da ideia. E, portanto, agora há uma nova série de convidados, mulheres e homens, senhoras e senhores, e eu estou muito contente porque aconteceu uma coisa engraçada. Sabe o que foi, Paulo? Diga-me. Todas as pessoas disseram que não, que disseram que sim, é que disparado, disseram que sim, quase instantaneamente, ou seja, não foi preciso explicar-lhes muito, não foi preciso explicar-lhes o porquê, não foi preciso convencê-las, nada. Perceberam que era um convite para, obviamente, conversarem sobre as vidas delas, uma vez que isto não é só uma conversa de índole religiosa. É uma viagem que eu farei através da vida de cada um. Mas a interrogação, e Deus nisso tudo, é para saber se Deus estava lá? Exatamente. E de que forma estava? De que forma está lá Deus, como é que eles lidam com a responsabilidade de Deus na vida deles, como é que entendem ou não dar dele testemunho na vida pública. Repare, por exemplo, a reitora da Universidade Católica, a professora Isabel Capelou Gil, vai ser muito interessante ouvi-la à testa de uma universidade, com a responsabilidade da Universidade Católica, como é que tudo isto se organiza. A atriz Maria Rueff, que esteve lá ontem e inaugurou a série, era o Dia Mundial do Teatro, o António Lobo Xavier, o José Manuel Pureza, um político, António... outro advogado. Mas são de quadrantes muito diferentes também na política. Mas também é interessante, porque nós temos que Deus é para todos. Deus é para todos, fala a todos. E todos falam com Deus, se quiserem. Portanto, porque é que eu me havia de atender só a um lado da questão política, ou só a um lado da sociedade, ou só a um lado... Não, é todos. É assim que temos que agir, acho eu. É o diálogo que vai acontecer, no caso, as conversas vão decorrer na paróquia do Campo Grande. Na paróquia do Campo Grande, todas as quartas-feiras, às 9h30 da noite, sendo que da manhã a 8 dias, amanhã é o Dr. Lobo Xavier, da manhã a 8 dias, peço desculpa, na terceira série, que é justamente com a reitora da Universidade Católica, excepcionalmente será na segunda-feira, por razões de agenda, mas o resto é tudo à quarta-feira. Por exemplo, eu gostaria de dizer que para quarta-feira da Semana Santa escolhi um grande musicólogo e um grande historiador da cultura, que é o Rui Vieira Neri, que vai-nos levar e embalar, porque é uma pessoa muito inteligente e culturalmente muito rica, sobre toda a enorme criatividade da música, justamente na Semana da Paixão. Os réquiems, o Stabat Mater, as missas de luto, tudo isso ele vai explicar muito bem, e convidei um fadista, que é o Peu Madureira, para cantar não um fado, mas uma Ave Maria e um Pai Nosso, que abrirão e fecharão a semana, a sessão, abençoando de alguma maneira o princípio da Semana Santa. Que expectativa tem para estas conversas, onde questões, se calhar inesperadas, podem surgir, não é? Podem surgir, e sobretudo são personalidades que já responderam sobre muito, mas não sobre Deus. Exatamente, exatamente. Eu tenho a expectativa
de que as pessoas acorram, porque eu não faço nada sozinha, nem sequer só com a minha ou o meu convidado, que as pessoas acorram e que seja uma conversa dentro da qual esteja Deus e através da qual Deus e a figura de Cristo escorram de alguma maneira e que fique um testemunho, uma memória, uma marca de como vale a pena pertencer ao rebanho de Deus. E são importantes estas iniciativas, na sua opinião, para o diálogo cultural com franjas da sociedade e setores que por vezes estão mais escondidos? Isso é uma pergunta que eu aprecio imenso e agradeço que me faça, porque eu acho que são muito importantes, porque não há como tentar reaproximar, nunca dividir, reaproximar, ouvir, criar consenso, criar pontos de entendimento, sair. O Papa Francisco, a lição mais importante que nos ensinou é o sair, é o ir ter com, é o ir à procura de. E eu, na minha modestíssima condição, tento também ir à procura de novos ângulos para falarmos de Deus, novos testemunhos, novas pontes. E, evidentemente, se estiverem pessoas na paróquia do Campo Grande não crentes, ou com dúvidas, ou com interrogações, melhor ainda, direi eu. Fica desde já então o convite para esta quarta-feira, para a conversa com António Lobo Xavier. Exatamente, vai ser uma pessoa muito interessante, com uma grande vivência da fé, vai ser muito interessante ouvi-lo. Por certo que sim. Maria João, muito obrigado por ter estado aqui. Paulo, eu é que agradeço outra vez, muito obrigada. Obrigado nós. Mais logo pode acompanhar-nos também na rádio, na Antena 1, quando forem 22h45. Votos de uma ótima tarde. Até amanhã, se os quiserem. Ok, obrigadíssimo.